Olá, boa tarde. Terça-feira, 6 de agosto. Está no ar o Senado Agora. O presidente do Senado, Renan Calheiros, participou da abertura do curso de pós-graduação do Instituto Legislativo Brasileiro, o ILB. O ILB é a primeira escola do governo credenciada pelo Ministério da Educação a ministrar cursos de pós-graduação lato sensu. Direito Legislativo e Administração Legislativa são os cursos iniciais. Para 2014, mais 2 serão oferecidos: Comunicação Legislativa e Ciência Política. Para que a sociedade tenha, portanto, acesso a serviços públicos de qualidade, é fundamental também que haja investimento na formação das pessoas que irão prestar esses serviços. Além do mais, quadros profissionais com formação de qualidade poderão gerir melhor os recursos públicos com eficiência e eliminação de desperdícios nos 3 poderes da República. A capacitação e o aperfeiçoamento de quadros profissionais aqui no Senado deve ter como horizonte principal atender a cidadania. A aula inaugural sobre a relação entre o Legislativo e o Judiciário foi dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. É importante que a administração se dedique ao preparo, à reciclagem dos seus servidores. Eu acho extremamente importante e acho que essa é uma iniciativa louvável do Instituto Legislativo. O presidente Renan Calheiros recebeu pela manhã o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, para tratar da proposta de emenda à Constituição que institui o orçamento impositivo para as emendas parlamentares. Se a proposta for aprovada, o governo ficará obrigado a liberar recursos para essas emendas. Se tudo der certo, eu espero aprovar amanhã à noite no plenário da Câmara dos Deputados e logo no dia seguinte virei aqui com os líderes fazer a entrega a ele dessa aprovação e pedir agilidade para que possa constar do orçamento para o próximo ano. Acho que isso encerra um período muito ruim, tanto para os governos, estes, os outros, como o parlamento que vivia, portanto, nesse jogo que não está de acordo com a democracia brasileira. O Congresso Nacional promulgou agora há pouco a emenda constitucional que garante mais autonomia às defensorias públicas da União. A medida vai beneficiar a população carente que não tem recursos para contratar advogados quando precisa recorrer à Justiça. A emenda aprovada pelo Congresso dá autonomia funcional e administrativa às defensorias públicas da União e do Distrito Federal. Elas vão ser igualadas às defensorias estaduais, que desde 2004 são autônomas. Para os senadores, a emenda favorece a população mais pobre, que depende de defensores públicos quando precisa recorrer à Justiça. 2/3 dos brasileiros não têm renda suficiente para pagar advogados. Os defensores do povo pobre, eles devam ter tratamento isonômico àqueles que defendem o Estado brasileiro. Portanto, é bom ficar claro que são advogados defensores daquelas famílias que recebem salários proventos inferior a 3 salários mínimos mensais. Em 2012, a Defensoria Federal fez 1.200.000 atendimentos e acompanhou cerca de 500.000 processos, 26% a mais que no ano anterior. A grande procura da Defensoria Pública tem sido também nas questões do INSS, que envolvam a autarquia previdenciária, justamente por força dessa relação muito visceral que a população brasileira tem com o INSS, com os benefícios previdenciários, com os benefícios assistenciais também. Outra demanda muito forte é as questões ligadas à Caixa Econômica Federal, com essa linha de crédito oferecida à população. Certamente essas pessoas precisam depois pagar esses empréstimos. E também as questões de toda sorte ligadas ao sistema de saúde, medicamentos, cirurgias de emergência. A Defensoria Pública está presente em apenas 22% das varas da Justiça Federal. São pouco mais de 500 defensores para atender a toda a população carente. Já na defesa dos interesses da União, atuam mais de 7.000 advogados e procuradores. O defensor-geral avalia que são necessários 1.200 profissionais para garantir o atendimento adequado. O que acontece hoje é que grande parte da população está excluída da possibilidade de ter acesso à justiça, e ela sequer sabe que tem direito a ter direitos. Então a Defensoria ela é esse órgão que viabiliza a discussão, seja administrativamente, seja em juízo, dos direitos das pessoas.
Com a emenda promulgada hoje, a Defensoria Pública Federal se torna uma instituição independente e ganha poder para negociar diretamente no Congresso o seu orçamento anual. Assim, os próprios defensores vão definir as prioridades de recursos e a ampliação do atendimento à população. Na solenidade de promulgação, os senadores destacaram a importância da emenda que fortalece a Defensoria. A Comissão de Assuntos Econômicos já aprovou o projeto que torna o assalto a banco um crime contra o sistema financeiro nacional. A matéria vai agora para a Comissão de Constituição e Justiça. Na reunião de hoje, os senadores também decidiram aumentar o tempo para análise de empréstimos a estados e municípios. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou novas regras para análise de empréstimos a estados e municípios. A partir de agora, há um prazo mínimo de 4 dias entre a designação do relator e a apresentação do parecer na comissão. Além disso, em uma reunião será lido o relatório e só na seguinte ele será votado e apreciado pela comissão, sendo dadas vistas coletivas automaticamente. O objetivo é garantir mais prazo para que os senadores analisem os empréstimos. Os senadores que eram designados relatores estavam reclamando da falta de tempo. Então essas são matérias complexas. O que a gente está querendo aqui é que a Comissão de Assuntos Econômicos tenha o devido tempo para fazer uma análise criteriosa dos empréstimos que estão sendo concedidos a estados e municípios. E a gente fez também uma solicitação à Secretaria do Tesouro Nacional que informasse a situação de cada estado e de cada município brasileiro. A sua dívida, o que já foi emprestado, o que está para ser autorizado. Essa Comissão de Assuntos Econômicos quer analisar detalhadamente, quer acompanhar detalhadamente esses empréstimos a estados e municípios. A Comissão de Meio Ambiente ouviu nesta terça-feira o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. Ele falou sobre a compra da refinaria de Pasadena, no Texas. A operação vem sendo investigada após denúncias de que teria provocado prejuízos. Os senadores queriam ouvir do ex-presidente da estatal esclarecimentos sobre a decisão da Petrobras de comprar a refinaria nos Estados Unidos, que, segundo denúncias, estava falida. Infelizmente, quem está pagando a conta é o povo brasileiro. É bom comprar uma refinaria obsoleta, porque se você comprar, para você comprar uma refinaria que está completamente afinada com o mercado naquele momento, você não tem nenhuma margem de ganho. Você só tem margem de ganho se você comprar uma refinaria obsoleta, fazer o que se chama de revamp, que é requalificar ela, reinvestir nela e aí ganhar a margem futura. Ele foi questionado também sobre as denúncias de que o negócio teria dado um prejuízo de R$1 bilhão. Não há por que levantar nenhuma suspeita sobre isso. A refinaria faturou, nesse período, $16 bilhões. Se era um negócio tão bom, faturando tanto, por que na hora de vender não apareceram interessados dispostos a pagar aquilo que a Petrobras queria obter? A operação está sendo investigada pelo Tribunal de Contas da União e pelo Ministério Público. As investigações que estão anunciadas pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, eu tenho certeza que chegarão à conclusão de que não houve nenhuma anomalia no comportamento da Petrobras. A Comissão de Educação aprovou matéria que limita o peso das mochilas carregadas por crianças em idade escolar. E na Comissão de Ciência e Tecnologia foram renovadas concessões para emissoras de rádio e televisão. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou hoje a renovação da concessão para o funcionamento de 22 emissoras de rádio e TV em todo o país. Os senadores aproveitaram para discutir a possibilidade dos integrantes do colegiado voltarem a relatar projetos que autorizam o funcionamento de emissoras no próprio estado do parlamentar designado para a relatoria. Essa possibilidade foi vedada no ano passado. Eu acho que nós representamos os nossos estados em matérias muito mais relevantes do que uma concessão de uma rádio, né? Em um ato nos proibindo, né, que o senador do seu estádio relate, né, uma concessão de rádio, né, para uma cidade do seu estado, ele fica impedido. Eu acho que nós estamos colocando em cima de nós uma desconfiança. E a Comissão de Educação aprovou o projeto que estabelece limites para o peso das mochilas levadas para a escola pelas crianças. A gente quer estabelecer um limite de 15% do peso corporal do aluno.
Para isso, nós estamos propondo, no nosso substitutivo, que as escolas disponibilizem armários para que o aluno que vai precisar usar todo o material didático dele possa levar e a escola atender a necessidade, acolhendo esse material durante o processo de ensino e aprendizagem. O Senado agora termina aqui. Veja a seguir a sessão plenária ao vivo. Para você, uma boa tarde. Até amanhã.